Hoje vamos falar sobre planejamento urbano, o que na prática é a forma como as cidades são construídas. Como e por que as casas, comércio, indústrias e as áreas verdes estão onde estão. Vamos falar também sobre infraestrutura e os serviços que essa construção demanda. É mais ou menos como planejar a construção de uma casa ou um prédio, só que numa proporção muito maior. Subir na vida. Aqui de cima dessa obra, dá para ter uma noção melhor do espaço urbano que ela vai ocupar. A gente não avista nenhuma grande indústria. São mais prédios, casas e o comércio local, o que indica que nós estamos numa zona residencial. O planejamento urbano, ele tem duas faces. Uma delas é um planejamento que a gente pode chamar de um planejamento técnico e formal. Como construir uma cidade com ruas boas, com parques, com praças, com uma boa qualidade urbanística. E a segunda parte, que ela é tão importante quanto a primeira, a gente pode chamar de um planejamento social. Como fazer com que o conjunto da sociedade, e não somente aqueles que podem pagar pelas partes boas da cidade, possam usufruir da nossa cidade. Antes de iniciar qualquer obra, é preciso um alvará da prefeitura. Os técnicos avaliam qual a finalidade, se é moradia, comércio, serviço ou indústria e se a planta está de acordo com as leis locais. A primeira restrição que a prefeitura impõe para a gente é a parte de recuos, os recuos frontais e os recuos laterais, tá? Tudo isso é normatizado pela prefeitura e a parte de recuo frontal normalmente é 5 metros do alinhamento da rua e os laterais 5 metros também. A limitação de altura aqui, independente da área construída, é 8 andares, não pode ultrapassar 8 andares. Hoje a gente é obrigado a fazer um poço de retardo, o que eles chamam de poço de retardo. Esse poço de retardo é justamente para toda a água de chuva que é captada dentro do terreno do prédio aqui, não pode se jogar diretamente na calçada. Tem que se escavar um poço de retenção e depois, aos poucos, através de bombas, ir jogando aos poucos na calçada. Isso aí é para amenizar um pouco o problema de enchente. E área verde também, né? Hoje, também, dependendo da área do terreno que você tem que deixar um número X de área verde também. Puxa vida! Quantas exigências, hein? Mas se a coisa é bem controlada, por que alguns pontos da cidade são tão caóticos? A cidade, ela é expressão de diferentes interesses. Ela é um produto de relações políticas, econômicas, sociais e culturais. Quando a gente vê que nós temos 2 milhões de pessoas sobre a área de proteção dos mananciais em São Paulo, onde há lei proibindo, onde há plano proibindo essas pessoas de se instalarem lá, não é? Nós percebemos que haveria necessidade de planejamento. O plano existe. Essas pessoas, elas estão confrontando a lei, mas elas não estão lá porque elas querem. Elas não estão lá porque elas são inimigas do meio ambiente, da cidade, que precisa daquela água que elas estão poluindo. Elas estão lá porque elas não conseguem se inserir na cidade. E elas não conseguem se inserir na cidade por quê? Porque você tem interesses que controlam as áreas na cidade que são servidas de infraestrutura. Essas contradições do crescimento desenfreado têm reflexo na paisagem da cidade e também na qualidade de vida das pessoas. A enchente aqui, quando chove, todo mundo tem que arrumar um barquinho, né? Sem barco você não pode fazer nada. Sobre a saúde, então, nem se fala. No hospital, quando nós vai, se não arrumar mal o barraco, para ser atendido, não é atendido, né? Não tem vaga, então acho que precisa de mais escola. Planejamento urbano tem que ser constante. Não importa se são cidades que nascem com plano urbanístico ou que se formam de maneira espontânea. Os desafios crescem com a mesma proporção que crescem a população e a cidade como um todo. Em geral, o plano ele prega a harmonia, ele prega a igualdade, ele prega a melhoria das condições de vida, ele é sempre bem intencionado. Então, se ele for aplicado, ele pode resolver muitos problemas. Mas para ele ser aplicado, você tem que quebrar. Para fazer omelete, você precisa quebrar ovos, não é isso? Então você tem que quebrar a estrutura de poder que hoje
domina o crescimento das cidades. Você tem que estabelecer uma democracia participativa que seja pedagógica, quer dizer, as pessoas precisam aprender quem controla a cidade e o seu bairro. É papel do Estado fazer em que todas as suas ações se deem a partir de debates e de formas transparentes de decisões públicas, sejam elas através de representantes, como os vereadores, na Câmara dos Vereadores fazendo leis e decidindo, por exemplo, o que vai ser o plano diretor de uma cidade, seja através de conferências, né, momentos onde há participação direta da população e ela vota exatamente num item ali da lei com o qual ela vai se identificar, inclusive, né? Então, isso dá reflexos em termos de cidadania urbana. Ou seja, a população vai lá e olha e fala assim, esse hospital aqui que apareceu na lei, que vai ser construído no meu bairro, eu que pedi através de um processo de participação direto e representativo. Isso é muito importante. A gente entende melhor o planejamento urbano quando avalia a nossa própria realidade, questionando, por exemplo, sobre o nosso bairro. Ele fica numa zona residencial? Em área de risco? A rua tem coleta de esgoto e lixo? Tem rede de energia e água? Quais são os equipamentos urbanos que existem lá? Tem escola, hospital, posto de saúde, correio? A partir destas constatações é que a gente percebe como é fundamental o planejamento urbano. E mais, podemos planejar, pedir, exigir o que falta. Porque as cidades são nossas, são das pessoas.